Olá, graça e paz a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu quero falar com você sobre o medo. Você tem medo de alguma coisa? Sabe os tipos de medo que existem? Então hoje vamos falar sobre isso. Quero te convidar a ficar comigo até o final, curtir esse vídeo, compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas também. Amém? Quero começar com um texto que está lá em Isaías 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra do Senhor, ela está repleta de textos onde o Senhor conforta e traz esta palavra: não temas, uma para cada dia do ano. O Senhor dizendo: não tenham medo porque eu estou com vocês, não tenham medo porque eu sustento vocês. E os tipos de medo. Existe o medo, podemos dizer, o medo bom, o medo natural, que é aquele que faz com que nós nos afastemos do perigo, venhamos a preservar a nossa vida. É aquele medo com que a gente olha para os dois lados da rua antes de atravessar, não cheguemos muito perto de algum animal feroz, enfim, um medo que faz com que a gente seja prudente e venhamos a nos afastar do perigo. Esse, vamos dizer, é um medo bom, é um medo natural, que faz com que a gente preserve a nossa vida, a nossa integridade. Existe ainda as preocupações, que é um medo com as coisas deste mundo, com o nosso futuro, com o nosso emprego, com a nossa família. Esse medo, o Senhor diz que nós devemos sim lançar diante dele todas as nossas ansiedades, os nossos medos, porque ele tem cuidado de nós. Mas esse ainda não é um medo que gera um bloqueio nas pessoas. É uma preocupação, sim, é um certo medo, mas não é algo excessivo. E eu quero falar um pouco hoje sobre este medo excessivo, o medo que paralisa as pessoas, o medo que muitas pessoas têm, que não saem na rua com medo de pegarem alguma enfermidade, o medo de sofrerem alguma violência, de sofrerem algum assalto, medo que muitas pessoas têm do que as pessoas próximas vão pensar se ele tomar uma atitude, se ele seguir uma direção de Deus. Muitos ainda têm medo por alguma palavra que foi lançada sobre a sua vida, uma maldição lançada e a pessoa tem medo daquilo. Então isso nós vamos ver que acaba abrindo uma legalidade para que o inimigo haja. Então existem esses medos excessivos, é um medo paralisante. O medo é como se fosse uma fobia, ele paralisa e faz com que a pessoa retroceda, impede a pessoa de realizar algo, impede a pessoa de sonhar e realizar, impede a pessoa de ser feliz, a pessoa gera como um bloqueio na sua mente e ali a sua mente começa a ver somente o lado negativo das circunstâncias, somente o lado negativo da vida. Ela acaba desfocando de Deus, das suas promessas, da sua palavra e passa a dar mais crédito para aquilo que é ruim que está acontecendo à sua volta, para aquilo de negativo que no momento está acontecendo. O medo, ele é o oposto da fé. O medo, ele paralisa sim, e ele gera um problema, que é quando a nossa confiança em Deus, ela é abalada. Gera uma incapacidade. Entenda, quando nós olhamos para nós mesmos e a gente visualiza algo que a gente quer realizar, muitas vezes uma promessa de Deus, algo que Deus nos mostrou, e nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos a nossa incapacidade humana. E isso é natural, porque
Deus, ele coloca muitas vezes desafios e coisas à nossa frente que nós olhamos, meu Deus, será que eu sou capaz de realizar? Mas então nós focamos na promessa de Deus, porque é Deus quem capacita o ser humano, é Deus que dá a habilidade, que dá a unção para que nós venhamos a realizar. Mas muitas pessoas se sentem com aquela incapacidade e não vão adiante, ficam paralisadas. E impede muitas vezes de colocar um sonho em prática, de dar passos de fé para realizar, fruto do medo, medo de algo dar errado, medo de que aquilo não se realize e venha uma frustração. Eu quero falar com você num exemplo sobre os 12 espias que foram enviados à terra prometida para ver aquela terra que Deus já havia prometido ao seu povo. Em Números, capítulo 13, do versículo 31 ao 33, diz assim: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Todo o povo que vimos nela são homens grandes, de grande estatura. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esses 12 homens eram homens maduros, não eram homens novatos. Foram homens selecionados para que fossem àquela terra espiar, para que fossem ver a terra que Deus havia prometido a eles. Porém, aquela terra era habitada por gigantes. E dos 12 espias, dos 12 homens que foram ver a terra, quando voltaram, 10 deles tiveram um relatório negativo, dizendo que não poderiam vencer aqueles gigantes, de que era demasiadamente difícil para eles. Então, aquele medo que eles estavam, eles inflamaram o povo, e ali o povo duvidou da promessa de Deus. Veja bem, Deus já havia liberado a promessa. Deus já havia dito que seria com eles para conquistar, mas o medo por aquilo que eles estavam vendo paralisou. Eles acreditaram mais naquilo que os seus olhos naturais estavam vendo do que na palavra que Deus havia liberado sobre eles. E o medo paralisou. Apenas Josué e Caleb foram aqueles que lembraram que Deus havia prometido e que sim, eles eram capazes de vencer, porque eles olharam para a sua capacidade humana. E a capacidade humana era de que não venceriam. E realmente era porque Deus estaria à frente deles. Mas o medo de não conseguir, o medo de morrer, fez com que eles paralisassem. Percebemos que Deus, ele prova a nossa fé quando coloca diante de nós conquistas maiores do que nós mesmos. É para que nós venhamos a remover o medo do nosso coração, a insegurança, e nós venhamos a colocar a nossa fé nele e não na nossa capacidade humana. O medo, ele age de maneira muito sutil nos nossos corações. Ele começa com uma dúvida, desconfiando de Deus e da sua palavra. Então, nós passamos a crer mais nas mentiras do inferno do que na palavra de Deus. Quando nós colocamos diante do Senhor a dificuldade tão grande e nós começamos a duvidar de que Deus é capaz de fazer, e nós começamos a medir forças, achando que nós não vamos ser capazes, de que Deus não é capaz. Então esta dúvida, ela abre uma brecha, abre uma legalidade para que espíritos malignos entrem. Então não é só algo natural, não é um medo natural, começa a ter uma influência maligna em nossa vida. E esse espírito do medo, ele faz com que nós não venhamos a conquistar, faz com que nós venhamos a paralisar, rouba a nossa alegria, rouba a nossa fé, rouba a nossa convivência agradável com outras pessoas, e nós não conquistamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque estamos ali paralisados. Ele destrói a nossa esperança. Mas você precisa estar perto daquele que te sustenta. Você precisa crer que a palavra de Deus
ela é fiel, e quem prometeu é fiel para cumprir. Veja o que diz em 2 Timóteo 1,7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O Espírito de Deus vem com poder, com amor e prudência, não com medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um poder para romper com todo esse mal. Jesus, ele passou por um momento de aflição. Quando ele estava no Getsêmani, estava prestes, a ir para a cruz, naquele momento em que ele suou sangue, veio uma agonia ao seu coração. O que Jesus foi fazer? Ele foi orar. Ele foi orar, ele não foi reclamar com ninguém sobre esse tempo que ele iria passar, ele não foi falar sobre as dores que ele passaria, sobre a sua aflição que levou ele a suar sangue, mas ele foi para a presença de Deus. E olha o que aconteceu em Lucas 22:43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em algumas versões diz fortalecia. O Espírito de Deus veio fortalecer Jesus para passar por um momento de aflição na sua vida. Então, quando você estiver passando por um momento de aflição, não retenha, não guarde isso no seu coração, não permita que esse medo gere uma fortaleza na sua mente e que você perca a alegria e você perca a fé. Vá à presença de Deus, que o Senhor enviará recursos a teu favor para que você enfrente toda a batalha que você está passando, mas não permita que o espírito do medo entre na sua vida. Entenda, o Senhor, Ele é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar, do que qualquer aflição que você possa estar passando. E Jesus conhece o que é isso porque Ele passou. Ele entende você. Agora, não fique paralisado, coloque diante do Senhor todos os seus medos e os seus anseios, para que o Senhor trate disso, para que você entregue ao Senhor e Ele restaure completamente, arranque isso de dentro de você. Não permita que você meça os poderes e dando legalidade para que o inimigo entre. Não permita. Quando o apóstolo Paulo disse aquela passagem, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava sendo preso. Ele estava preso, mas ele, em meio à prisão, ele sabia quem estava com ele. Ele não teve medo de estar preso. Mas ele disse, eu posso todas as coisas. Porque Jesus estava com ele, o Senhor estava com ele, guardando, fortalecendo, livrando. Então, naquele momento, embora o apóstolo Paulo estivesse passando talvez por medo e aflição, ele permanecia na fé, sabendo que o Senhor estava com ele. E assim nós devemos permanecer. A confiança em Deus e na sua palavra é a chave da sua vitória para você vencer todo o medo. Olha o que diz em Salmo 56:4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Não terei medo. Você precisa declarar que o medo não entra na sua casa, que o medo não entra no seu coração. Rejeite todo medo que você possa passar, medo dos seus filhos se perderem, medo da palavra que foi liberada sobre você. Ei, o Senhor é muito maior do que tudo isso. O Senhor é poderoso nas batalhas, e se você passou por algo, entregue ao Senhor, que Ele enviará recursos para te ajudar. Em Lucas 12:32 diz, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não tenham medo. Embora afligidos, o Senhor é o nosso sustento. Um texto muito conhecido, que é o Salmos 23, no verso 4, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está contigo se você está no vale, se você está na montanha, não esqueça disso. Não pense que se você está passando por um momento de aflição, se você está no vale, o Senhor não está com você. O Senhor está com você no vale. Não tenha medo, porque Ele te sustenta.
Não permita que a tua mente seja invadida por pensamentos malignos. Blinde a sua mente, encha ela com a palavra de Deus, encha ela com louvores que vão fortalecer a sua fé e você vai sair revigorado, renovado, em nome de Jesus. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Entregue-se a esse verdadeiro amor, que é o amor de Deus por mim e por você, que se entregou na cruz para nos dar uma vida abundante e nos livrar de toda opressão, toda aflição e todo medo. Por isso, entregue hoje ao Senhor todo o medo que você tem passado, que tem entrado à sua mente. E se você está num momento que você vê que você não está indo à frente por causa do medo, esse medo ele já tem paralisado você, talvez esteja ali uma ação maligna na sua vida, eu quero orar por você agora, e em nome de Jesus, este medo vai embora hoje, e em nome de Jesus, nunca mais você vai aceitar que esse espírito maligno, que isso crie fortalezas na sua mente, em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, eu quero colocar a vida de cada um que neste momento está olhando esse vídeo e compreendeu mais, Senhor, sobre o medo. E principalmente compreendeu que Tu és um Deus presente, que Tu és um Deus que nos sustenta, Tu és um Deus que está conosco, que nos fortalece. Por isso, nessa hora, Espírito Santo de Deus, que Tu toque agora, Senhor, cada vida, Pai, fortalecendo, Deus, e removendo todo pensamento de medo. Em nome de Jesus, eu declaro agora destruída toda fortaleza na mente que se levantou, cauterizando, Senhor, a mente e colocando medo. Eu agora, em nome de Jesus, desfaço toda obra maligna, toda ação diabólica que colocou medo paralisante, fobia, eu dou uma ordem para que saia agora, pelo poder do nome de Jesus, todo medo que está nesta casa, medo de escuro, medo do que está por vir, eu dou uma ordem que caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, que a alegria do Senhor agora encha esta casa, que a paz do Senhor invada, em nome de Jesus, que a fé do meu irmão e da minha irmã seja agora fortalecida, sejam cheios agora da presença do Espírito Santo. Pai, toma agora esta casa, este ambiente agora, com a Tua glória, com o Teu mover, Senhor, e remove tudo aquilo que é maligno, Senhor, remove, Senhor, tudo aquilo que tem paralisado, e que a fé renovadora venha, Senhor, enchendo, Senhor, transbordando essas vidas, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro vida abundante, vida de Deus, agora, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro alegria, unção de Deus sobre esta casa, restauração de relacionamentos, restauração, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, e você seja renovado pelo poder do nome de Jesus. Amém?